Hello guys, how are you today? Como que vocês estão hoje? Espero que vocês estejam todos bem. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso book, ok? A nossa apostila. Peguem então o book de vocês, open your book on page 20, página 20, right? Nós vamos aqui falar agora, a gente estava falando sobre voto, certo? Nas aulas passadas. Falamos sobre política e tudo mais. Do you know how the Brazilian government works? Vocês sabem como que o governo brasileiro funciona? How is the political system organized? Como que é organizado o sistema político? Share your ideas. Então isso aqui, se vocês não sabem, vocês vão ter que pesquisar e escrever aqui para mim como que o governo funciona, qual é o governo político, o sistema político, como que é organizado, tá? Essas duas perguntinhas que vocês vão responder. E aqui a gente tem um article, How the Government Works. Como que o governo trabalha? É um textinho que eu vou falar de forma resumida para vocês, tá bom? Só a critério de conhecimento. Bom, o Brasil, ele é uma república federativa, constitucional, presidencialista, e ele é organizado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eu imagino que vocês já tenham estudado sobre isso. O executivo, galera, quem é o chefe? É o presidente, certo? O chefe do executivo é o presidente e ele é eleito por voto secreto e o mandato dele é de 4 anos. E no governo executivo, no poder executivo, desculpa, nós temos autarquias, ministérios, nós temos secretarias especiais e tudo mais. Falando de uma forma bem resumida para vocês, tá, pessoal? No legislativo, que são quem fazem as leis, as pessoas que fazem as leis, nós temos a Câmara dos Deputados, né, que tem aí um mandato de 4 anos, nós temos o Senado, os senadores, com um mandato de 8 anos, e ao todo, aqui a critério de curiosidade para vocês, nós temos 81 senadores no atual governo e 513 deputados, tá? Então foram eleitos 513 deputados e a gente ainda tem 81 senadores, porque eles foram, o mandato deles é de 8 anos, então por isso que a gente não votou para senador. Judiciário, são os juízes, né? O órgão máximo é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Acho que vocês já ouviram falar, né, sobre eles. E aí a gente tem ali dentro, né, do judiciário, que é quem julga, né? Os juízes que julgam, nós temos aí a Justiça Comum, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. E essa foi uma forma mais aí, bem rápida para falar dos 3 poderes, que é o que está falando aqui nesse textinho, basicamente o que está falando aqui, certo? Nessa primeira página, vocês não vão precisar fazer nada, era só responder essa primeira pergunta aqui, era a critério de curiosidade, para vocês conhecerem como que o nosso governo funciona. E aí, nós temos aqui depois, na page 21, Connections. Politicians are well known for some characteristics they were born with or have developed to deal with people and their duties. In your opinion, which are some qualities politicians usually show? Então, os políticos, eles são conhecidos por algumas características que eles nasceram ou que eles desenvolveram lidando com pessoas e seus deveres. Na sua opinião, quais são as qualidades que um político geralmente mostra? Quais são as qualidades que vocês acham? Escrevam aí para mim. E depois aqui nós temos a número 2, some tips about important characteristics politicians usually have. Charisma and discuss the following questions with your partner. Nós temos aqui 5 qualidades de pessoas carismáticas, né? Nós temos aí be self-confident, ser autoconfiante com você mesmo, seja confortável com quem você é. Nós temos tell great stories, fale boas histórias, né? Fale com convicção. Esteja atento ao humor, no seu humor. Body speak, number 3. O corpo fala. Be open and approachable.
Então, seja aberto e acessível. When you smile, quando você sorri, be authentic, seja autêntico. If your smile is not in your eyes, se o seu sorriso não está nos seus olhos, people will know you are faking it. As pessoas vão saber que você está mentindo. Number 4. Make the conversation about the other person. Faça conversa com outras pessoas. Let the word revolve around the person you are talking to. Então, deixa o mundo girar, né, em volta da pessoa com quem você está falando. Number 5. Be a good listener. Seja um bom ouvinte. Listen with interest. Ouça com interesse. Pay attention. Tenha atenção, preste atenção. Engage. Be empathic. Então, assim, fique engajado, seja empático, se coloque no lugar do outro. Depois, quando vocês terminarem de ler esse textinho, vocês vão responder a letra A e a letra B, certo? Who is the most charismatic person you know? Are you charismatic? Quem é a pessoa mais carismática que vocês conhecem? Vocês são carismáticos? Respondam aí para mim. Letter B. Which of the 5 tips do you already follow? Which ones would you like to try? De acordo com essas dicas aqui, as tips, qual dessas aqui você já segue? E qual dessa aqui você gostaria de tentar seguir? Conta aí pra mim. Pode só colocar o número, tá? Não precisa escrever a frase toda. E aí, nós vamos aqui começar a nossa gramática, a nossa primeira gramática dessa unidade, que é o first conditional. First conditional. Primeira condicional. Bom, então vamos lá. A primeira condicional, tá aqui, é o seguinte. A gente usa para falar sobre possibilidades no presente ou no futuro. E são coisas que está bem certo de que vai acontecer. A primeira condicional, ela tem a condição, né, no seu começo, e depois ela tem a sua consequência na segunda parte. Então, é o seguinte, ela é caracterizada com essa estrutura aqui. If, que significa se, depois nós temos a continuação da condicional, que precisa estar no presente, e depois nós temos da vírgula, depois da vírgula, nós temos a consequência no futuro. E aí, essa consequência no futuro, a gente vai ter que usar o will, tá? Não se assustem, não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai ver aqui no exemplo que é bem tranquilo. Como eu falei para vocês, a gente fala para usar com possibilidades que são bem palpáveis de acontecer, né? Que tem bastante chance de acontecer. Então vamos aqui aos exemplos, ó. If it rains, I will stay at home. Se chover, eu vou ficar em casa. Então eu tenho uma condição e eu tenho uma causa, a consequência dessa condição. Tenho a condição e a consequência. Então, a condição sempre vai começar com if. Se chover, eu vou ficar em casa. Analisem aqui a frase comigo, ó. Eu tenho if, é o meu se. Tenho o simple present, aqui eu tenho o meu sujeito, que é o it. E tenho aqui o verbo rain, chover, no simple present, indicando aqui com um S, ó, do simple present. Se chover. E aí depois eu tenho o meu futuro simples, que é caracterizado pelo will e o verbo na forma infinitiva, o verbo na forma normal. Vamos continuar analisando aqui as outras frases, ó. If I wake up late, I will miss the bus. Se eu acordar tarde, se isso acontecer, se eu acordar tarde, eu vou perder o ônibus. Então, eu tenho aqui a minha condição e eu tenho aqui a minha consequência dessa condição. Se eu acordar tarde, eu vou perder o ônibus. Condição, consequência. Percebam aqui, tenho if, sujeito, tenho aqui o meu verbo, que aqui era para estar vermelhinho também, esqueci de mudar,
wake up. Era para estar vermelhinho o up aqui. Acordar, o verbo acordar. Wake up. Então, se eu acordar cedo, acordar tarde, tenho aqui o meu simple present. Por que aqui não está com S, teacher? Porque eu usei I. Quando eu uso I, não tem S. Só tem S para quando é he, she, it, no simple present. E aí, depois da vírgula, eu tenho o meu sujeito, I, o will, para mostrar que é futuro, e o verbo, novamente, o outro verbo que você quer dar consequência, na sua base forma, na sua forma base, certo? Vamos para a próxima aqui, terceira. And if it's sunny, we'll go to the park. E se estiver ensolarado, ele colocou aqui o apóstrofo S, porque aqui é o verbo to be. If it is. Se está ensolarado, we'll go to the park. Nós vamos para o parque, tá? A abreviação de will é 2 L's, pessoal. If Juan leaves, Paula will be sad. Se Juan for, se ele se for, Paula ficará triste. Então, tenho aqui o meu verbo de novo no simple present. Como o Juan é terceira pessoa, ganhou um S. Tá? Vocês não podem esquecer, pessoal. Junto com o if vem o simple present. Depois da vírgula vem o futuro. Temos aqui depois as duas últimas frases que seguem o mesmo esquema, tá? E pode acontecer de vocês verem as frases trocadas. Como assim trocada? Pode vir o futuro na frente e depois a condicional. Você pode ter a consequência e depois a condição. Quando isso acontece, não tem vírgula. Só tem vírgula na sua frase se ela começar com if. Se não começar com if, não vai ter vírgula. Por exemplo, eu tenho essa frase aqui, ó. If it rains, I will stay at home. Se chover, eu vou ficar em casa. Tem a vírgula aqui porque eu tenho a minha condição primeiramente. Se chover, vírgula, eu vou ficar em casa. Só que eu poderia inverter. I will stay at home if it rains. Eu vou ficar em casa se chover. Quando isso acontece, quando eu inverto I will stay at home if it rains, não tem vírgula. Apareceu uma gatinha aqui. Só tem vírgula, pessoal, quando começa com if. Se não começar com if, não tem vírgula, certo? E aí, esse é o first conditional. É bem simples, muito tranquilo. E aí vocês vão voltar aqui na apostila de vocês para fazer só esse finalzinho aqui. Na próxima aula a gente vai fazer exercício para poder fixar o first conditional, ok? De acordo com a primeira condicional que a gente estudou aqui agora, nós vamos escolher aqui as alternativas corretas. We use the first conditional when. Nós usamos a primeira condicional quando? We think about a conditional and its result or consequence. Nós pensamos sobre uma condição e o seu resultado ou consequência. We talk about probable real situations. Nós falamos sobre situações prováveis e reais. We talk about the past. Nós falamos sobre o passado. We talk about possibilities. Nós falamos sobre possibilidades. Terá mais de uma correta, tá? Serão 3 corretas aqui. Apenas uma estará errada. Vocês vão marcar para mim, de acordo com o que a gente estudou, quais são essas opções corretas. E aí, eu vejo vocês na próxima aula para podermos fazer uma fixação do nosso first conditional, que será a page 22. Ok? Então, vocês vão fazer a page 20 e 21. Na verdade, a 20, a página 20, foi só uma explicação sobre o texto. Vocês não têm que fazer nada. Só responder a número 1, desculpa, da página 20. E na página 21, vocês vão responder aí a número 1, a número 2 e aí a seção Check It Out First Conditional, ok? See you guys!